soltar. Como conseguir soltar para que a lei da atração funcione na minha vida? O que é o soltar? E como soltar na prática? Por que é tão difícil soltar? Seja muito bem-vindo ao canal Luz da Alma. Meu nome é Vitória, eu sou terapeuta holística e muito provavelmente você está procurando e querendo saber como soltar. Por que é tão difícil soltar para que a lei da atração funcione nas nossas vidas? Bom, eu vou começar explicando sobre esse conceito de soltar e também eu vou contar minha experiência pessoal e o porquê que eu estou fazendo esse vídeo. Basicamente, gente, o soltar, para quem tá chegando agora e não conhece muito sobre esses assuntos, eu recomendo que você assista o meu vídeo sobre lei da atração, eu vou deixar aqui no card, e também sobre despertar, a jornada do despertar da consciência. É interessante você saber um pouco sobre como funciona a lei da atração, porque o soltar faz parte da lei da atração. É a fase final, digamos assim, para que aquilo que você deseja aconteça na sua vida. O soltar é quando você confia, é a famosa fé, é equivalente à fé. Eu não digo que é igual, porque eu acho que o soltar é mais forte que a fé. O soltar é literalmente a sensação de que aquilo já foi realizado. Você não precisa ter esperança. Literalmente aquilo já se realizou. Então, qual é a sensação de ter aquilo realizado? O soltar é essa fase. Por isso que é uma fase tão desafiadora para nós que estamos aqui, seres humanos, que ainda não ascensionamos, que ainda não fomos para outros níveis de consciência além daqui, se é o que você acredita. Se não é o que você acredita, digamos que é um nível de estado búdico. O soltar é um desafio por conta da nossa mente, por conta do nosso famoso cérebro reptiliano, é o ego. O nosso cérebro reptiliano, ele precisa do controle, né? Então é muito difícil para nós seres humanos, quando estamos muito identificados com essa parte do nosso ego, a gente entra nesse controle. Um controle que não é saudável. Existe um controle que precisa ter, mas tem que ter um equilíbrio. Esse controle exacerbado que bloqueia essa fase do soltar, vem tudo do lutar ou fugir do reptiliano, que tudo é pela sobrevivência. Então, quando a gente fala de soltar, é literalmente uma fase que você tem que ter uma fusão com a fonte, com Deus, seja o nome que você dê, com o Criador original de tudo. Então, o soltar é aquele estado de fusão, aquele estado de entendimento. E entendimento não é apenas ter ali no mental, o entendimento é viver aquilo. O entendimento de que se o todo é o meu Criador, se eu sou um pequeno fragmento dele, e que ele materializa tudo, então eu tenho a certeza e confiança de que aquilo que eu pensei, senti e estou colocando em ação já é real. E também é interessante eu falar um detalhe sobre o pensar, sentir e agir, que eu falei no vídeo sobre lei da atração. Essa fase do soltar é quando você já está agindo, ok? Não é a fase que você está só pensando. A fase do soltar, ela pode acabar ocorrendo antes, mas essa fase do soltar que eu vejo que é desafiadora é principalmente quando você já está pensando, sentindo e agindo para que aquilo aconteça. O soltar é literalmente o sentimento que você precisa ter de que aquilo já foi realizado enquanto você age. Vocês entenderam? Por exemplo, se você entra em dúvida, se você tem ansiedade,
Por exemplo, eu penso, eu quero um carro, eu sinto, eu já tenho o carro e eu estou agindo para ter aquele carro, seja trabalhando, aumentando meu faturamento, aumentando minhas vendas, elaborando alguma estratégia. Só que você tem que soltar. O que é o soltar? Sentimento de que aquilo já é real, porque eu confio no todo. Esse é o desafio, gente. Quando você tá agindo, vem muita ansiedade, vem muito medo. E o medo é do nosso ego. A ansiedade também. A ansiedade, ela só existe quando você precisa do controle. Você sente que precisa controlar as coisas. E eu digo isso por mim, gente. Eu decidi fazer esse vídeo justamente porque eu estava em um processo que eu estava sentindo muita ansiedade. Para quem não sabe, eu sou autônoma e microempreendedora, então eu preciso ter um determinado controle nas coisas que eu faço. E confesso que esse é o meu maior desafio. E foi aí, durante uma meditação, que veio a resposta, né? E através também dos cursos que eu estudo, o professor Hélio Couto fala muito sobre isso, e também até o Dr. Norberto Kepp, mas em uma outra linguagem, mas eu consegui entender, que é um psicanalista. Eu entendi que o soltar é literalmente você agir, você age para que as coisas aconteçam, mas você tem total confiança no todo. Você aceita que o todo existe de verdade, gente. Quando a gente não solta, basicamente o que quer dizer é que a gente não aceita o todo, o nosso ego, tá? Literalmente isso. Foi isso que eu compreendi nessa meditação. É quando a gente não aceita o todo. A gente não aceitou ainda que a realidade pode ser dessa maneira. Pode ser através das leis universais. Podem ocorrer desta forma. Mesmo a gente já tendo várias provas na nossa própria vida de que as coisas realmente acontecem. Então, isso é por conta do nosso sistema de crenças, né? Que a gente tem a crença que a gente tem que estar no controle, até por conta do nosso reptiliano, né? A gente precisa estar no controle. Território, sobrevivência, é pela força. É assim que a gente aprende, mas não é bem por aí. Você pode até conseguir as coisas na força, mas vai suar bastante, viu? Uma das coisas que eu mais compreendo hoje, inclusive como empreendedora, é que entre esforço e trabalho inteligente é muito melhor trabalho inteligente. E trabalho inteligente não é sinônimo de esforço. Trabalho inteligente é literalmente uma inteligência. Você elabora uma estratégia onde você ganhe mais. Então, voltando aqui pro soltar, literalmente é isso. A gente precisa aceitar o todo, aceitar o Criador. E que tudo aquilo que a gente pode mensurar, tudo aquilo que a gente pode pensar em ter, é porque a gente pode. Napoleão Hill fala sobre isso. Eu sempre recomendo o livro Pense e Enriquece, porque ele literalmente me ajudou muito no meu processo de empreendedorismo. A gente só pode ter algo, aquilo que de fato conseguimos conceber, então a gente não pode anular os desejos que vêm para nós. Se é um desejo que não faz mal para ninguém, você pode. O todo quer que você tenha. Só que você precisa aceitar o todo. Você precisa aceitar o fluxo do todo. Você age e já agradece. E confia que o todo vai fazer a parte dele. Você dá os seus passos e Deus te dará o chão. Já viu essa frase? Ela é totalmente verídica. Dê os seus passos que o todo te dará o chão. Quantas vezes, gente, na minha vida, certas coisas aconteceram como um milagre. Inclusive a minha própria vida, ela é um milagre. Porque não era para eu estar aqui pelo que ocorreu comigo. Eu nasci prematura e o médico falou que as chances eram quase impossíveis
de eu conseguir sobreviver naquelas 24 horas que eu tinha nascido. E quantas histórias a gente tem por aí dessa forma, né? Por quê? Porque quando a gente sai do controle... Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem está sobre o controle da vida é o Criador, é a fonte. Que nem esse exemplo que eu dei sobre o meu nascimento. Que para a ciência, para os médicos, para a medicina, já era. Mas para o todo, ele tinha um cronograma, ele tinha uma programação para acontecer. E aconteceu, eu estou aqui, estou viva. E assim é para tudo que a gente cocria junto com o todo. Tudo aquilo que a gente pode mensurar e que vai fazer o bem para nós e para os outros. E que a gente é merecedor, sim, de ter aquilo que a gente sonha, almeja e deseja. É nessa confiança, a gente tem que passar o controle para o todo. É aquela famosa frase, seja feita a tua vontade. Tem gente que tem medo de falar isso, mas a vontade do todo é quando você solta. Esse é o soltar. E durante a minha meditação me veio até uma reflexão. Imagina se a gente pensasse e criasse assim. Imagina que chato seria. Qual que seria a graça? Se todo mundo cocriasse tudo o que quisesse na hora, sem precisar de um processo de soltar, sem precisar de um processo de ação, que nem uma mágica. Seria muito chato. Reflita. Qual que ia ser a graça de ter aquilo? De ter aquelas coisas? Se todo mundo poderia ter o que quisesse, simplesmente pensando. Se a gente for refletir, isso seria muito chato. O que faz a gente almejar a ter as coisas, porque a gente pode ter casa, carro, apartamento, seja o que você quiser, mas a gente também precisa ir além. Mas a verdadeira sensação não é na hora que você vê aquela matéria, aquilo materializado. É quando você literalmente realizou o processo, as ações que você teve para que aquilo acontecesse. Essa é a graça. Quando a gente está nesse processo de materialização, de lei da atração, foque no processo, foque nas ações, porque são elas que vão te realizar. Quando você vê aquele carro, aquela casa materializada, foram as ações que você teve, foram os sentimentos que você precisou ter para que aquilo acontecesse. Foi os livros que você teve que ler, foi as palestras que você teve que ouvir, foi as reprogramações mentais que você precisou fazer, foi as meditações. Então, a graça de quando a gente materializa algo, o resultado, o efeito, a graça do efeito é a causa, é o processo, são as ações que a gente teve para que aquilo acontecesse. Então, o soltar é literalmente isso, é você viver o aqui e agora, sabendo que já foi realizado o seu desejo e que a graça do seu desejo ser realizado é justamente as ações que você precisa ter para que ele se materialize. E quando você age sabendo que isso vai acontecer e vivendo o processo com gratidão, com amor, com entusiasmo, êxtase, você entra numa frequência de cocriação tão grande, tão forte, tão magnética, que muitas vezes você se surpreende com o que ocorre durante o processo e com o resultado final. Quantas vezes isso ocorre, gente? Muitas coisas não acontecem na nossa vida como a gente planeja. Às vezes acontece melhor. Eu dou até um exemplo, eu falei no livro de Lei da Atração, essa casa que eu moro hoje, um dia eu vou mudar o cenário para vocês conseguirem ver outros ambientes. Essa casa, ela não estava nos meus planejamentos para agora.
na minha cabeça, eu achava que não iria vir agora. Mas veio numa questão de 2 meses que eu fiz uma técnica. Então, com piscina, porque eu nunca morei numa casa com piscina, dentro de um condomínio fechado, e eu soltei sentindo que aquilo já foi realizado. Então, é isso que eu falo. A gente pode se surpreender quando a gente solta, sabe? Eu não tô falando que é obrigatório você soltar. Tem como você materializar as coisas sem soltar, mas pode ter muita certeza que você vai ter que fazer muita força, muita força, muita força para que aquilo aconteça. Muito esforço, muito suor. Porque você basicamente está vivendo uma vida sem fusão com o todo, sem unificação com Deus. Então, isso se torna vazio dessa forma. Porque quando você começa a ter muitas coisas, e o poder, ele é insaciável. Terceiro degrau da pirâmide de Maslow. Insaciável. Então você vai começar a ter e o vazio continua lá. Porque você não está unificado com o todo, com a fonte criadora, com Deus. E o processo do soltar é literalmente a fusão, a unificação. Você sabe que ele existe. Você sabe que ele plantou essa sementinha na sua cabeça. Você sabe que ele quer que você viva o melhor. Que é para isso que você está aqui, para experienciar. Ele está em você experienciando. E ele quer que você viva o processo, as ações, e se sinta realizado com as ações que você está tendo para que aquilo materialize na sua vida. Esse vídeo foi totalmente sem roteiro. Vim aqui mesmo abrir meu coração, que durante essa meditação me veio na intuição de falar para vocês sobre esse processo do soltar, porque pra mim era muito difícil. Eu ouvia em cursos, eu ouvia em palestras e era desafiador colocar em prática esse processo de soltar. E a dica que eu dou para você colocar em prática, porque é desafiador, é meditar. É fechar o olho, medita e entra numa fusão com todo. Se quiser, você pode ouvir uma música que você goste, espiritual. Se quiser, você pode ouvir alguma meditação aqui do canal. Eu tô postando várias, porque eu sei o poder que tem uma meditação guiada, uma técnica, e é por isso que eu tô fazendo bastante aqui no canal, empenhada mesmo nessas meditações guiadas que eu estou fazendo, nesses insights que eu estou tendo, porque eu sei o poder que elas tiveram na minha vida e na vida de outras pessoas, onde eu apliquei essas meditações. Bom, gente, então é isso. Foi mais um bate-papo aí, abrindo meu coração. Senti de vir aqui falar isso para quem precisa ouvir. Tá aí uma resposta para você, talvez uma dúvida que você estava. E se inscreva no canal, dá um like, que aqui a gente vai ter muito vídeo, sim, que esse canal é uma missão. Então, até o próximo vídeo.